Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera. Sejam bem-vindos a mais um podcast pra falar sobre um show da WWE. Nesse caso é o show do Monday Night Raw, o Raw Post Clash at the Castle. Então, sem mais delongas, você deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E vamos nessa, porque temos algumas coisas pra falar aí que aconteceram nesse Raw, coisas que a gente tava esperando, inclusive, já, né? Mas que foram confirmadas e não deixaram de ser bem legais, né? Seguinte, molecada, antes de tudo, patrocinadores do canal, Team Celere, link na descrição do vídeo. Clicando nesse link você nem vai sair do vídeo, você vai simplesmente ir lá se inscrever no canal e depois então seguir assistindo aqui o vídeo, depois assistir os conteúdos do Val. O Val que, por sinal, dizem que parece com o Braun Strowman, né? Então tivemos aí o retorno de alguém que ele tem bastante semelhanças. Mas olha, o show dessa semana no Raw começou com o Edge. O Edge que tinha vencido o Judgment Day ao lado do Rey Mysterio no último Clash at the Castle, mas depois do combate tinha sido atacado pelo Dominic, né? Que também chegou a atacar o Rey Mysterio, seu pai. E aí o Edge foi justamente lá falar sobre isso, né? Relembrar que conheceu o Dominic quando o Dominic ainda era uma criança, que ele brincava junto com o Dominic ali nos refeitórios, né? Porque ele sempre foi uma criança interior, então se identificava muito com o Dominic. Sempre foi amigo do Rey Mysterio, seu pai, já dormiram já na mesma casa. E não entende por que o Dominic teve essa atitude, né? Foi por vingança, pelo Spear que ele lhe aplicou acidentalmente. Ele já avisou que foi um acidente, já pediu desculpas. Foi porque ele deu uma bronca nele. Não importa mais. A verdade é que o Dominic, se quer resolver isso, que venha resolver com ele ali no ringue naquele momento, porque ele quer puxar briga, né? E aí o Rey Mysterio vem ali interrompendo, né? Pedindo paz, né? Ele fala ali com o Ed e fala, cara, perdoa meu filho, deixa isso pra lá, deixa que eu resolvo. Ele não sabe bem o que ele tá fazendo, pelo respeito à família. E aí o Ed vai falar, olha Rey, você sabe o quanto eu respeito você, o quanto eu admiro você. Porém, o seu filho, ele já tem idade e tamanho pra poder dirigir, pra poder sair de tarde de casa à noite, pra poder beber e pá, tomar suas próprias atitudes e também agora tem que também sofrer das consequências, né? E aí quando ele chama o Dominic, quem aparece é a Rhea Ripley, né? Falando ali que o Ed não tá mais em posição de exigir nada e que o Rey Mysterio também não. O Dominic cansou de ser tratado ali como um filhinho de papai e ela já deu um jeito nele, né? E aí chama o Dominic vem caminhando ali então com as roupas escuras semelhantes com as do Judgment Day. E a Rhea Ripley, então, conseguiu convencê-lo de entrar pro Judgment Day. Eu tinha elogiado ele. Eu tinha dito lá atrás, né? Pô, ainda bem que ele não entrou pro Judgment Day ainda, né? Ele só traiu mesmo o Rey Mysterio e o Edge. Não foi por gadismo, né? Pô, coisinha nenhuma, né? No Raw seguinte, o cara demonstra ser gadaço. E eu achei até engraçado, né? Porque o Murphy, ele se envolveu com a filha do Rey Mysterio, a Alia, irmã do Dominic. E a Rhea Ripley agora está iludindo a cabeça do Dominic Mysterio, filho do Rey Mysterio, irmão da Alia, que se envolveu com o Murphy naquela storyline, vocês devem lembrar. Ambos manipulados, né? E a Rhea Ripley atualmente namora com o Murphy. Ou seja, a gente tem várias interpretações aí. O Rey Mysterio tá perdendo seus filhos para esse casal maldito. A outra interpretação é que o Dominic está se vingando do Murphy por ter pegado a irmã dele e agora tá pegando a mulher aí do Murphy. Ou simplesmente o Murphy e a Rhea estão brincando com uma família, né? Enfim, mas eu acho bem curioso isso, né? De qualquer forma, o Judgment Day ali foi em direção ao Edge, o Rey Mysterio ficou falando com o Dominic não quis nem olhar pra cara dele. Engraçado que nessa imagem aqui, ele tá muito aquela carinha do filho do Walter White, né? O Hank. Tá muita carinha, cara, se você tapar o cabelo. Nossa senhora, e os dois é realmente bem insuportável, né? O fato é que o Rey Mysterio acabou indo embora, e aí então foi lá o Finn Balor, o Damian Priest atacar o Edge, depois o Dominic quis ajudar ali. O Rey Mysterio tentou impedir, o Dominic segurou ele, a Rhea Ripley bateu ali no Rey Mysterio, jogou ele pro lado de fora, e o Dominic nem aí pro pai dele, né? Tipo, nem ligando. E aí então começaram a atacar ali, então o Edge brutalmente, acabaram lesionando a perna ali do Edge, o Rey Mysterio já entrou no ringue ali, só que já era tarde, né?
deixaram a perna do Edge lesionada. Eu ainda pensei, bom, vão utilizar disso pro Edge ficar mais um tempo ausente, mas não, semana que vem ele tá marcado lá pra enfrentar o Edge, né? Eu vou falar disso daqui a pouco. E é isso, né? Confirmação então do Dominic realmente fazendo a heel turn e entrando pro Judgment Day. É um grupo de caras bem assim, como que eu posso dizer? Não é renegados, mas caras que a gente não confia 100%, né? O Priest, a gente brincava de Flow Priest, que ele começou bem, depois se perdeu um pouco. O Balor sempre foi o Flopin Balor, né? Dá uma empolgadinha, some, uma empolgadinha, some. A Rhea Ripley não dá pra avaliar muito. Começou bem, depois também estacionou. E agora o Dominic, que é um nome que o pessoal nunca comprou muito, né? Sempre quis que ele fosse para NXT, talvez para fazer outras coisas, do que ficar grudado no Rey Mysterio. Talvez agora grudado numa stable ele consiga desenvolver melhor também. A gente vê um lado dele diferente, né? Um lado dele aí que ele adora ficar homenageando o Ed Guerreiro. Vamos ver isso aí melhor, né? Bom, aí depois disso tudo, o The Miz e o Ciampa estavam lá tendo uma entrevista no estacionamento e quando se deparam ali, olham que o carro deles está virado de cabeça para baixo, né? E aí já rola uma primeira referência ao Strowman, que vivia virando ali os automóveis que ele via pela frente. E nisso, então, íamos ter na sequência um combate 4 ali fatais. 4 fatais não, né? Não é 4 fatais que chama, mas um combate de 4 duplas ali para definir os desafiantes dos Uso. E eu achei engraçado, né? Porque colocaram aí duplas que, por exemplo, não estão tão over. Então, por exemplo, o Hit Rule venceu lá recentemente num show, não tava. Os Viking Raiders venceram o New Day e o New Day tava, tá ligado? Então, eu achei muito estranho isso. Mas aí depois a gente entendeu por que botaram essas duplas. Porque não era para ter um final do combate. Era simplesmente pro quê? Para no meio do combate, o Braun Strowman fazer o seu retorno oficial à WWE. Vira ali então pilhadaço, né? Ele veio shapeado, né? Pra quem lembra do Braun Strowman lá no começo, de White Family, todo grandão ali, volumoso. Hoje ele secou bastante, né? Perdeu o volume, mas ganhou muita massa muscular ali, trincou o corpo, né? Hoje em dia ele parece até menor, né? Se vocês pararem pra pensar. De qualquer forma, deu uma surra em todo mundo ali. Foi no Shade Gable, foi no Garza, foi no Carilo, foi no Otis principalmente também ali. Os seguranças tentaram vir batendo os seguranças, atropelou o Otis. Aí depois desmontou a mesa, fez um Ronnie Portsline ali no Shade Gable, fez um em cima do Ângelo, cara. Até mesmo o Ângelo, coitado, ali acabou pagando o pato, levando um Ronnie Portsline, quebrando a mesa. Foi para dar o recado, né? Foi para mostrar que ele voltou e voltou bem. Já voltou ali então vibrando com o público. E aquela história, eu acho que eu tava tentando adivinhar como que seria o retorno dele, sabe? Encarando quem. Mas o Braun Strowman, ele foi esse slogan, né? De monstro entre homens, de destruidor. Então, eu acho que o retorno dele realmente tinha que ser algo assim, sabe? Dando um recado que ele continua destruidor. Só uma encaradinha não seria o suficiente. E aí, botaram ali umas duplas para ele poder esquachar. Eu não sei se daria para ele fazer isso com outros caras se não fossem essas duplas aí. Poderiam ter mostrado o vídeo dele virando o carro do Miz ali, também seria legal, né? Mas deixaram só o carro virado pra gente entender que era ele. Ele no backstage também avisou que tá indo pro SmackDown essa semana, que ninguém está a salvo, né? Então assim, ele demonstra ser um twinner no momento. E eu quero muito ver ele falando a tradicional frase, né? Roman, I not finish with you. Ia ser muito legal. Embora eu não acho que o caminho ideal para ele é já ir para a rota do título principal contra o Roman. Mas só para dar um recadinho, sabe, que ele tá de olho. Mas o Seth Rollins já falou que tá de olho no Roman também. O Cross tá de olho. O próprio Drew talvez vai querer outra chance. Então assim, todo mundo fala que tá de olho várias vezes. Nem por isso vai ser o desafiante imediato do Roman. Nem por isso vai ser desafiante do Roman, né? O Strowman já foi. O Strowman já perdeu pro Roman já. Inclusive foi ele que foi pinado quando o Roman Reigns se tornou campeão Universal 2 anos atrás, né? Ele pode inclusive utilizar disso nesse confronto que ele possa ter com o Roman Reigns, se é que isso vai acontecer, né? Ele pode encarar um Gunther, ele pode encarar o Lashley, ele pode encarar o Omos, não sei, veremos aí, né? Bom, mas eu gostei bastante, Strowman é um dos meus superstar favoritos, fiquei muito triste quando ele foi demitido, que bom que foi recontratado.
E acho que a WWE é o lugar que ele mais combina de ficar mesmo, né? Aí depois vamos para um combate de duplas. As campeãs Ali e Raquel foram enfrentar então a Doudrop e a Nikki Ash. Sem muita novidade, rapidamente eles venceram as duas ali. E ficou por isso, né? Ganharam um combate e eu acho que realmente elas só venceram o torneio para ser campeãs aí por 2 semaninhas, mas vão perder esse título em breve. Tivemos também aí o Austin Theory, Mr. Money in the Bank presente, né? Foi ali com os seu rosto dolorido, né? Demonstrou bastante isso depois do soco que levou do Tyson Fury quando deitou o Cash no Clash at the Castle. Mas aí então ele falou, né? Pô, eu sei que vocês estão loucos para ver eu falhar essa pasta, eu sei que vocês querem muito isso, mas a verdade é que eu continuo aqui, sou o Mr. Money in the Bank mais jovem de todos e vou usar meu contrato na hora certa. E digo mais, eu gostei até que o Roman Reigns tenha ganhado do Drew, e mesmo que eu não queira admitir, porque o Drew passou vergonha na frente do povo dele, e eu também tenho negócios a acertar com o Roman Reigns, né? Muito em breve. E aí então logo ele acaba sendo interrompido pelo Kevin Owens, o briguento Kevin Owens aí. Vem e fala ali pro Theory, né? Ô Theory, por que você tá assim? Lembrei, você foi nocauteado pelo Tyson Fury. E aí o pessoal começou a ficar falando agora que o Theory foi nocauteado ali, né? Os cânticos. Aí ele vai e fala que, cara, você deveria agradecer o Tyson Fury por ter feito isso, porque ele salvou você. Porque se você usa o seu contrato, você não tinha chances contra o Drew e contra o Roman, né? E aí o Theory, você tá falando isso que você tem inveja, você não sabe nada sobre isso, né? Você tá há 3 anos sem ganhar um título aqui na WWE. E aí quando você me vê aqui, sabendo que eu sou um próximo campeão, você já tá aí louco pra tentar ser meu primeiro desafiante quando eu pegar esses cinturões, né? E aí o Kevin Owens vai falar, não, cara, é o seguinte, eu já tive experiência com eles. O Drew, por exemplo, lutou comigo esses tempos, não ganhou de mim. E eu teria vencido ele se não fosse os Usos aparecerem. E mais do que isso, eu já teria acabado com esse reinado Roman Reigns lá atrás, 18 meses atrás, se não fosse o Jey Uso ter interferido. E aí manteve esse glorioso reinado dele, né? E aí então, os dois discutindo, o Theory falando, você tá falando de teorias, possibilidades e tal, não tá falando de fatos. Ele, quer saber? Então eu vou chamar aqui o juiz, porque você era o escolhido, você não é mais o escolhido, e eu acho que todo mundo já percebeu isso. Então vem aqui, juiz, e eu vou te dizer, vamos parar de falar e vamos brigar, né? E aí o Theory topou e os dois foram para um combate ali então, né? Um bom combate, inclusive. E eu tô achando legal esse estilo valentinho do Kevin Owens, sabe? De não ser bonzinho ali, ser quase que um Twinder, mais voltado pra babyface mesmo, né? É bom de ver o Kevin Owens querendo enfrentar qualquer um no estilo que era 2015. O Kevin Owens nunca combinou ser aquele Kevin Owens fujão de campeão universal que depois viria a existir. Não, o Kevin Owens nunca foi esse cara, né? E eu gostei das trocas de provocações entre os dois, as palavras dos dois, né? Foi bem interessante também. No fim das contas, o Kevin Owens ganhou o combate, derrotou ali o Theory, mostrando mais uma vez que o Theory é um Mr. Money in the Bank bom, porque é isso que eu acho engraçado na galera que olha essas coisas, né, e fala, nossa, mas o Theory só perde, nossa, mas o Theory é um Mr. Money in the Bank muito ruim. E o que é um Mr. Money in the Bank bom? Me explica. Porque se o cara demonstra que só consegue chegar no título mundial se ele tiver justamente essa pasta, esse atalho, isso não torna ele um Mr. Money in the Bank bom? Não apenas isso, mas não é um item que é realmente importante, porque o Theory tem esse item importante. O Miz lá atrás, quando foi Mr. Money in the Bank, ele só ia chegar naquele título mundial com a pasta. Depois que o cara vira campeão mundial, mesmo com cash, aí sim que a gente tem que ver uma mudança na carreira dele. Aí sim a gente pode ver que ele vai ganhar outras vezes o título se por acaso não tiver o contrato, porque ele já subiu de patamar, pelo menos em teoria. Por isso que eu não gosto quando, por exemplo, fazem o que fizeram com o Mahal. O cara ganha o título e depois vira jobber de novo. Então, assim, o título mudou a carreira dele. Mas, normalmente muda. Aí sim. Então, o Theory, ele demonstra precisar desse atalho para poder ser campeão algum dia. É heel, e o heel geralmente vai usar esse cashing porque é um jeito meio desonesto, né, de se tornar campeão. Senão fica esquisito, convenhamos.
E, assim, é um cara que, por ser heel, irrita bem o público. Tenta o cash em vários momentos, não falha, mas pelo menos ele não é burro, ele sabe as horas que dá pra tentar fazer. Ele foi inteligente nas vezes que tentou, só que sempre algum fator externo impediu, coisa que bons Mr. Money in the Banks passaram por isso. Bryan passou por isso, Ziggler passou por isso, Rollins passou por isso, é comum, assim, o Miz passou por isso, né? Até chegar a hora certa. E jovem pra caramba, talentoso, então assim, não sei, acho que o pessoal também. É poucos, mas um ou outro dá uma choradinha ali. Pô, é que foi muito. Foi muito forçado. Será que foi forçado? Por quê? Porque ele é jovem, só por isso? Eu não vejo nenhum tipo de problema nisso. Na verdade, eu nunca vi ninguém problematizar nunca questão de idade. Agora, eu sei por que boa parte da galera não vai com a cara dele. Porque o Sr. Vince McMahon foi quem começou a promover ele. Tanto no booking como nas storylines. E isso já deixou a galerinha do... Eu preciso criar algum apelido pra galerinha dos cult. Porque cult pode ser qualquer coisa. Tem a galera da galera nerd que apelida uns aí de não vi jamei. Eu preciso de achar algum termo, me ajudam, pra galera do Pro Wrestling que fica dodói aí com ideias de Vince, com WWE. Eu tenho que pensar, né? Porque essa galerinha é a galerinha que não compra o Theory, né? Porque, ai meu Deus, o Vince colocou o dedo nele. Não pode, não pode. Agora não gostei mais. Agora não. O Strowman sofria disso também, né? No começo. Ai, é brincadeira. Bom, depois a Bayley entrou ali também junto com as suas amiguinhas, né? Elas que estão sendo chamadas de Damage Control oficialmente. E aí, enfim, elas iam falar sobre a vitória delas, que elas eram as melhores e tal. A Bayley falou sobre ter finalizado a Bianca Belair e vai em busca do título dela. A Bianca Belair interrompeu e foi lá, então, falar ali pra Bayley que sua vitória foi apenas uma questão de sorte, que ela ainda segura o título e enquanto ela tiver o título, o controle do show é dela. E aí, então, a Bayley sai do ringue e vai falar pra Bianca: Bianca, o nosso foco agora é pegar o título de duplas que é nosso, né? Que inclusive eu não entendi a promo ali delas, falando que elas iam recuperar o título. Elas nem ganharam o título, recuperar o quê, né? Mas aí depois falaram que é porque pertence a elas, né? E que a Raquel e a Lia só estão se fingindo de campeãs. Tá, deu pra entender mais ou menos. E aí a Bayley falou: mas relaxa, porque quando eu quiser esse título e eu vou querer, eu vou conseguir ele de um jeito ou de outro, né? Já dando um recado, você pode continuar com o seu ego, com a sua mente, achando que realmente foi uma sorte, mas eu sei que no fundo você vai querer provar que não foi sorte, você vai querer me enfrentar. Mas o meu foco agora é o título de duplas. Então, a Bayley basicamente está dando um recado aí que primeiro elas vão atrás dos cinturões ali da Ali e da Raquel. Eu acho que vencem, tá? Na hora que virar desafio, elas vencem. Agora, Bayley contra Bianca, já não sei se vai ser fácil assim não. Vou torcer muito pra Bayley, vou querer muito que ela vença, mas conhecendo o booking da Bianca aí de Top Gear, né? Que seria o Top Guy das mulheres, eu não me surpreenderia se ela sobrevivesse a Bayley não, e a Bayley tivesse que tentar uma segunda vez, quem sabe, para poder destronar a Bianca desse reinado, né? Bom, gente, teve o Johnny Gargano lá também tendo uma entrevista e logo foi interrompido ali pelo Theory. Falou: pô, você só sabe falar, falam que você é o Johnny Wrestling, mas você não lutou até agora. E ele vai falar: então era isso que eu ia falar agora, mas você não deixou, né? Eu vou voltar ao Zing semana que vem no show do Raw, né? Então, semana que vem, Johnny Gargano vai ter mais um combate, né? Aí depois o Rey Mysterio foi lá então enfrentar o Damian Priest, porque no backstage ele tinha falado que ele não coloca a mão no filho dele, mas quer se vingar do Judgment Day, então desafia qualquer um do Judgment Day pra enfrentar ele, né? Muito importante ele falar que não coloca a mão no filho dele, porque vai ser essa storyline então. Ele não vai querer atacar o Dominic até em algum momento chegar ao limite, aí sim termos Dominic contra o Rey Mysterio, mas isso pode demorar muito, viu? É coisa de talvez acontecer só em WrestleMania, não duvidem. Aí, sumiu a imagem. Enquanto eu recupero a imagem, aí ele tava dando com o Damian Priest, tava dando conta meio que sozinho. É basicamente esse o booking, né? Das lutas do Judgment Day contra qualquer um. O Babyface vai bater sozinho ali nos caras da Stable. Aí, depois de tantas interferências, finalmente a Stable consegue vencer. Ou não, às vezes perde. A maioria das vezes perde, né? Foi isso, ele tentou fazer um 619. Quem apareceu na frente dele foi o próprio filho Dominic. Ele falou que não ataca o Dominic, então ele não podia fazer nada. E depois não podia atacar o Rhea Ripley, também estava distraindo o juiz. Ou seja, tem dois aí que ele não pode atacar. Isso já deixa ele
limitado, né? Porque aí o que ele vai fazer? E aí com isso, o Damian Priest aí conseguiu finalizar ele e vencer o combate, né? E aí enquanto eles comemoravam, eles falaram lá então que falta só mais um homem aí para eles poderem colocar um fim em todos os inimigos do Judgment Day. E é o Edge, e semana que vem, então, Dominic vai ter a missão de enfrentar o Edge e aposentá-lo, voltar ele para aposentadoria, né? Achei curioso, porque assim, beleza, o Edge provavelmente deve chegar com a perna lesionada para enfrentar o Dominic para ver se dá uma equilibrada na luta. Vai ter todo o Judgment Day também para poder estar ajudando o Dominic, é a primeira luta do Dominic no Judgment Day, né? Então ele pode ter moral. Mas eu duvido que o Edge vai perder pro Dominic. Eu acho que o que pode acontecer é quando ele estiver perto de ganhar, o Judgment Day invade e ataca o Edge. Aí o Edge ganha por desqualificação ali, para não ganhar por contagem ou algo do gênero. Só se tivermos tipo um grande plot twist assim, do Rey Mysterio vindo no meio da luta e ele ajuda o Dominic, porque é filho dele. E aí por isso que o Edge perde. Mas eu acho muito difícil o Dominic finalizar o Edge ali. O Dominic ele teve também lá aquele momento grande dele que ele perde pro Seth Rollins, por exemplo, no SummerSlam, né? E o Edge, cara, desde que ele voltou pra WWE, ele teve derrota pro Orton. Uma derrota pro Orton. Depois que ele faz o outro retorno, ele tem uma derrota pro Roman Reigns lá na WrestleMania. Outra derrota pro Roman Reigns no Money in the Bank. Aí teve uma derrota pro Seth Rollins no SmackDown. Mas assim, a maioria ele terminou vencendo a feud ou levando a melhor. Então assim, e não foi pra qualquer um, né? O Edge perde pouquíssimo. Então não sei não se o Edge perderia pro Dominic. Eu acharia muito estranho o Edge perder pro Dominic, cara. Eu sinceramente duvido. Ah, mas o Dominic vai perder logo na estreia dele do Judgment Day? Pode ser isso. O Judgment Day pode até castigar ele depois, sabe? Pô, a gente te chamou pra cá e você decepcionou a gente. Você tem que dar uma resposta. Onde já se viu. Pode até ser isso, né? Tipo, você perdeu pro Edge, agora você vai ter que provar que você merece estar aqui. Você vai ter que atacar seu pai. Você tá com dó dele. E aí tentarem fazer o Dominic virar contra o pai dele até ele finalmente realmente fazer isso, né? Bom, e aí o evento principal a gente teve o The Miz e o Tommaso Ciampa ali entrando porque o Miz teria uma chance pelo título americano contra o Bob Lashley, né? Em resumo foi o que a gente meio que esperava, o Lashley na força, podendo dar conta sozinho, só que antes do combate o Miz e o Ciampa atacaram ali o Bob Lashley para ver se aproveitava ali dele, mais cansado, né? E foi isso que o Miz tentou fazer ao longo da luta, o Ciampa ainda tentando roubar em vários momentos. E aí chega um momento que realmente o Lashley estava caído, ele não tinha mais chances de sair naquele momento. O Miz vai pular a grade, mas quando ele olha para baixo para pular, tá lá o Dexter Lumis debaixo do ringue olhando para ele, né? E aí o Miz tão assustado, em vez de ele pular e sair correndo, ele volta para dentro da Steel Cage e fica olhando ali, sem prestar atenção na luta. Dá tempo do Lashley fazer um spear nele e ganhar o combate para seguir como campeão americano da WWE, né? Mais uma defesa pro Lashley e deu para ver que como não tem um título mundial no Raw, Triple H vem querendo deixar o título americano como principal e bem credível, né? Pra, pelo menos termos esse título aí como um título grande nessa brand vermelha, um show de 3 horas inclusive, né? Aí nisso, o Dexter Lumis começa a escalar ali a grade. O Miz vai tentar fugir da Steel Cage, mas o Lashley ainda segura a porta para não deixar. E o Dexter vai lá e começa a fazer ali então uma chave ali em cima do Miz, começa a desmaiar ali o The Miz, e depois que desmaia o The Miz começa a acariciá-lo ali igual um psicopata e acaba o show. A questão é, por que o Dexter tá perseguindo o Miz, cara? O que o Miz fez pro Dexter que o Dexter tá tão focado assim nele, que é realmente acabar com o Miz aí desde que ele vem aparecendo nos shows? Eu sinceramente quero tentar descobrir. Mas é isso, não é nenhuma parceria com o Lashley, nem nada do gênero. Eu ainda pensei o seguinte, quando o Miz tentar sair pela porta, não o Lashley vai fechar a porta, vai ser o Ciampa. Aí, tipo, plot twist, caraca, era o Ciampa desde o começo, manipulando o Miz e tal, ele tá junto com o Dexter, mas não foi o caso não, né? E é isso. Por que o Dexter tá fazendo essas coisas? Onde isso vai nos levar? E pior que não tem nem como ele explicar, porque ele não fala, então... É um negócio muito louco, né? Ele vai ter que escrever, talvez, pra gente entender. Provavelmente vai escrever em algum momento. Mas eu quero saber onde isso vai chegar. Onde iremos com isso aí, né? E agora, acho que acabou Miz, Ciampa e Lashley, né? Lashley já deve ir pra um outro rumo, pra um outro desafiante.
Veremos quem. Eu acho que a partir da semana que vem a gente pode saber quem vai ser esse desafiante. Será o Strowman? Será o Rollins? Ou será que o Riddle vai atrás do Rollins? Porque o Riddle falou que quer uma revanche com o Rollins, né? Então, acho que ele vai ter essa revanche. Então, vamos esperar pra ver aí. Mas foi esse o show do Raw.